Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast corporativo que traz gestão, inovação e sustentabilidade. Esse podcast é uma produção independente que tem o apoio da Turnit Brasil e conta com a parceria do jornal Empresas e Negócios. No dia a dia das nossas empresas, a gente tem costumado trazer assuntos muito fechados. Hoje nós decidimos trazer um assunto mais aberto e que diz respeito a todas as empresas. Se não a empresa na pessoa física, seguramente na relação com seus gestores. Nós vamos tratar de espiritualidade. A propósito, a quantas anda aquele arzinho aí na sua empresa? Como é que está esse ambiente? E para tratar do assunto espiritualidade, nós trouxemos uma especialista, a Miriam Comino, que é graduada em marketing, que tem uma longa trajetória já, embora ela seja nova, mas já está na lida há algum tempo, e é pós-graduada em estudos da consciência e espiritualidade pela PUC do Rio Grande do Sul. Mas que coisa diferenciada, hein, Miriam? Você vê, né? As pessoas nem sabem que isso existe, mas existe. É um curso em nível de pós-graduação. É uma pós-graduação, é uma especialização em espiritualidade e estudo da consciência. Exatamente isso. E por que você saiu por aí? O que te levou até aí? Imagino que tenha sido uma trajetória um pouco longa. Foi um pouco longa. Eu trabalhei com a publicidade mais de 20 anos. Só que desde criança eu procuro e sempre corri atrás de entender um pouco mais a espiritualidade. Só que a espiritualidade para mim era algo muito ligado à religião. Tudo que eu fazia era ligado à religião. O que eu entendia por espiritualidade, na verdade eu nem entendia o que era espiritualidade, eu associava à religião. E como é que você consegue dissociar uma coisa de outra? Quando eu comecei a ter um movimento e quando eu comecei a compreender mais que a espiritualidade, ela é a interiorização, não necessariamente uma religião e um templo. Quando a gente começa a entender que algo dentro de nós tem um movimento próprio. Para você foi fácil absorver isso? Você precisou de muita conversa, de muitos estudos? Alguém tentando te convencer? Ou foi um processo bem tranquilo? Não, foi muito difícil. Foi muito longo. Foi uma trajetória muito surreal, assim. Eu brinco que foi surreal. Porque a gente acha que a espiritualidade é um jardim lindo, cheio de grama, cheio de árvore, pessoas numa ciranda abraçando árvore. Quando a gente pensa em espiritualidade, é isso que a gente vê. E não tem nada disso. Porque a espiritualidade é autoconhecimento. E isso vai no plano individual ou você pode ter um arranjo no plano coletivo? As duas coisas. Mas a jornada espiritual, ela é 100% individual. 100% individual, sempre. Por mais que você tenha mentores, professores, guias, estrategistas, enfim, o que quer que seja, a espiritualidade ela é totalmente individual. E como é que ela é aplicada no trabalho, no dia a dia? Que tipo, ela vai requerer uma especialização, como é o seu caso, para saber como aplicar, em que momento e de que maneira? Você vai precisar de uma equipe de trabalho? Você, antes disso, vai precisar necessariamente de um convencimento do board da empresa? Quais são os processos? Dentro do âmbito de negócios, né, empresas, quando a gente fala com empresas, geralmente a gente precisa, o primeiro passo de convencimento é o RH, né? O primeiro nível é com o RH, com as pessoas que cuidam de pessoas. O primeiro salto com barreira. O primeiro salto com barreiras é exatamente com o RH. Porque o RH é a pessoa que decide pelo bem das pessoas, né? O que vai ter ali no entorno disso, que vai falar diretamente com os funcionários ou com os líderes, não importa, com quem quer que seja. Então, a primeira barreira
O primeiro passo é falar com o RH e convencer o RH de que a implementação de práticas espirituais só auxilia no crescimento da empresa e no melhoramento da condição da vida dos funcionários e das pessoas. Se você está tratando necessariamente com alguém espírita ou espiritualizado, você vai ter uma abertura maior do que se você pegar, por hipótese, alguém que seja ateu? Com certeza. Com certeza. A segunda barreira, o segundo salto, talvez com barras ali. Tipo, para com isso, vai. Pô, a gente tem tanta coisa para fazer, você vem fazer eu perder tempo com essas bobagens. Exatamente. Você já teve que ouvir coisa desse nível? Muitas vezes. O tempo todo eu ouço isso. As pessoas então você é uma pessoa resiliente. Muito. Eu brinco que eu sou quase uma missionária. Que eu faço questão de levar essa palavra. A Fênix Miriam. Exatamente, levar esse ensinamento para as pessoas, para dissociar, né? As pessoas ainda, a gente está em 2024, só que as pessoas ainda associam espiritualidade à religião e espiritualidade a espiritismo. E não tem nada a ver uma coisa com outra, nada a ver. Quando você encontra alguém de uma religião mais conservadora, digamos, você tem maior dificuldade em tentar fazer um convencimento? Sim, também tenho. É porque a gente precisa explicar o que é a colocação de práticas espirituais no dia a dia. A gente precisa explicar melhor para as pessoas que têm uma religião, né, mais fechadinha, como que funciona o processo. Qual é a abordagem que você faz com o pessoal de RH, por exemplo? Eu costumo, geralmente, ativar essas pessoas e conversar com essas pessoas pelo LinkedIn, né? Ainda você hoje tem em dia, prévia. Uma prévia. São difíceis empresas que abrem portas, é muito difícil para escutar sobre a espiritualidade. Poucas pessoas procuram para palestras, inclusive, mas hoje está começando um movimento de trazer isso para dentro. Então, eu fui ativada ultimamente para falar sobre a espiritualidade para um grupo de mulheres na empresa. Se é tudo tão difícil, por que você se submete a isso? Você é uma sofredora por convicção? O que acontece? Ou você tem alguma outra atividade? Na verdade, eu descobri esse caminho e foi o caminho que salvou a minha vida depois de ter um burnout. Opa! Completo. E quando é que foi isso? Isso foi em 2021. Então é bem recente, é coisa de pandemia ainda. Foi no momento da pandemia, inclusive, no centro da pandemia, no auge da pandemia, em março, eu estava internada. Eu fiquei mais de 3 meses internada. Teve um apagão. Não foi só um apagão. Eu fiquei mais de 3 meses internada, então eu tive quase 3 paradas cardíacas. Eu tinha 15 convulsões por dia. Todos os meus órgãos pararam de funcionar. Rim, fígado. Agora entendi porque a dona Vera fica vigilante, hein? A dona Vera fica junto aqui sempre. Então o processo foi esse. E a espiritualidade integrou na minha vida nesse momento. Apesar de eu ter sempre buscado religiões, faltava algo. Quando eu fiquei em isolamento máximo, internada, mais de 3 meses, quando eu fiquei sozinha comigo. E não tinha mais nada, nenhum meio de comunicação, celular, internet, televisão, rádio, era só eu e eu. Foi aí que tudo mudou. Entendi. Aí você começou a fazer tipo uma autorreflexão? Foi isso que aconteceu? Eu não teve como fugir, eu fui obrigada a fazer isso, né? Porque eu fiquei em isolamento total, porque eu estava com Covid dentro do hospital, internada. Então, quando eu fiquei sozinha comigo, sim, eu fui para dentro. Não tinha outra saída, não tinha para fora mais. Você foi levada a isso por alguém da equipe médica, por alguém que te orientou? Foi coisa que nasceu dentro de você? Como é que foi isso? Foi algo que nasceu dentro de mim. Que surgiu, que eu acessei. Depois eu descobri esses termos na espiritualidade porque eu nem sabia o que era isso. A gente chama de acessar. Você acessa um determinado nível de consciência. Foi isso que aconteceu. Eu nunca nem tinha ouvido falar disso. Eu vi o povo fazendo yoga, indo meditar na Índia, fazendo retiro espiritual. Isso para mim era espiritualidade. Eu não tinha entendido ainda que a espiritualidade é dentro. Que é o processo de interiorização. Que é o processo de interiorização. E a gente entende muito isso no teórico ainda. É muito teórico. Mas esse movimento que eu trago é para trazer a prática mesmo. Você ouvia fitas, você ouvia podcast, você lia livros. Como é que foi esse processo?
Eu não tinha nenhum acesso a nada. Nada. Era um momento de internação, assim, 100% de isolamento mesmo, onde eu não podia ter nenhum nível de comunicação, por conta do estresse e do burnout que eu tive. Que foi tão grande o nível que eu precisei ficar sem nenhum meio de comunicação. E a única coisa que existia ali naquele lugar era eu. Mais nada. E foi aí que tudo mudou. E aí você começou a extrair de onde? De mim, Nelson. É aí que tá o negócio. Você começou a puxar de dentro, De assim? dentro. Interiorização e a coisa é veio isso. vindo? Veio vindo. Isso é acessar. Isso são acessos. Depois, quando eu saí, eu fui buscar o que eu tinha acessado, o que eu tinha visto, o que eu tinha entendido, para eu poder ver o que era. E aí eu descobri tudo nessa espiritualidade contada. Quais são os principais desafios que você encontra hoje numa empresa para aplicar esse teu conhecimento? Abertura de espaço. As pessoas determinarem um pedacinho da agenda da equipe, dos funcionários, para ouvir e para integrar práticas. Essa é a maior dificuldade hoje. As pessoas Você darem pede abertura. o quê? 10 minutos por dia, meia hora por semana? Como é que funciona? O ideal é que sejam todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Então, é como... Sabe aquele movimento quando as empresas são maiores que passa como se fosse um pessoal da educação física fazendo exercícios para você não ter tendinite? Sabe? Como se fosse uma ginástica laboral. Exatamente, a ginástica laboral. Eu precisaria de um minutinho igual à ginástica laboral para aplicar práticas espirituais no dia a dia das pessoas. É só isso que uma empresa precisa hoje em dia para conseguir integrar e trazer uma qualidade de vida muito maior para os funcionários e para a empresa como um todo. Não só e o que garante essa qualidade de vida? Você conseguir parar e respirar, Nelson. Respirar durante o seu dia. Essa, eu acho que é a chave principal para a mudança de todos os hábitos. Quer dizer, dar uma quebrada na rotina. Quebrar a rotina. E não é quebrar a rotina para você descer e pensar em outra coisa, ou para tomar um café, para bater um papo. Não, isso não funciona. Porque eu fiz muito isso antes de ter um burnout. Posso garantir que não funciona. Como é que esse teu curso de pós-graduação te ajudou na preparação disso? Muito, porque dentro da pós-graduação de espiritualidade, você acha que a gente vai ficar acessando... Tem também teologia, né? Tem técnicas de meditação, técnicas de respiração, mas a gente fala muito sobre neurociência, neurobiologia, mindfulness, PNL. Então, é algo que te traz para o presente, que te faz estar aqui, no aqui e agora. Que é o que todo mundo fala e você ouve falar esse clichê. Esteja no aqui e agora, viva o presente. Mas aí, qual é a fundamentação do curso? A fundação fundamentação do curso de pós-graduação que você fez? É justamente fazer você se interiorizar e entender tudo isso que acontece de todas as formas, em toda amplitude de Quanto religiões. Tempo tem o curso? A pós-graduação, 2 anos. 2 anos? Uhum. E vocês têm interação tempo integral? É online, né? A pós-graduação é online. Então a gente acessa uma ferramenta que vai dando todas as aulas, mas ali tem líder como Monja Coen dando aula dentro da pós-graduação que eu fiz, né? Então você aprende com uma líder religiosa, uma líder budista incrível, né? Traz vários conhecimentos pra gente. Então é trazer esse movimento de aplicar técnicas no dia a dia. Além da budista, você tem alguma outra orientação religiosa que é colocada para vocês? No meu processo de vida, eu passei por várias religiões. Eu fui evangélica, católica, umbandista, espírita, kardecista. Só na Umbanda eu fiquei por mais de 15 anos sendo umbandista. Então eu tenho essas várias religiões. Hoje eu não tenho nenhuma. O que eu ia perguntar, se você pratica alguma hoje. Não. Não, nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, a espiritualidade é como se fosse a mãe de todas essas religiões. Porque as religiões buscam o fundamento delas na espiritualidade. Ou seja, você não tem área de conflito nenhuma? Nenhum. Pode. Quem quiser fazer é aberto. Eu brinco, eu tenho uma frase que é que a espiritualidade é inclusão. Inclusão. Todo mundo pode participar, pode perceber, pode sentir, pode ter. Qualquer pessoa, de qualquer idade,
Não tem limite, pode ser criancinha, idoso, pessoa com deficiência, não importa o tipo de deficiência que a pessoa tem, ela pode receber, ela pode ouvir, ela pode aprender, ela pode sentir, porque é aberto. Agora deixa eu te colocar uma situação de dia a dia empresarial. Vamos imaginar que você passou com tranquilidade pelo RH, o pessoal lá tudo muito bonzinho, muito compreensivo, cabeça bastante aberta, espírito leve, alma boa. Aí ela fala assim, olha, eu precisaria que você falasse com o doutor fulano, que ele é sócio aqui na empresa, está interessado. Aí você fala, quem que é ele? É aquele senhorzinho do suspensório lá na contabilidade. Você pode ir lá explicar para ele o quanto de bem você vai trazer para a empresa. Você já se passou por uma situação assim, de pegar alguém que tem uma formação muito da área de exatas e ter que necessariamente convencê-la? Já passei sim. Então me conta, como é que foi? Qual foi a emoção que você sentiu e o resultado que deu? Pessoal bem das antigas mesmo, assim, que é bem old school, né? Que eu falo que é o pessoal bem old schoolzão mesmo, assim, né? Que trabalha com isso. Eles, quando a pessoa tem tempo para ouvir, né? Que eu consigo meia hora, 40 minutos com essa pessoa na agenda dela, é muito voltado para os benefícios que traz a aplicação disso. É o que a pessoa, esse empresário vai ganhar com isso. O famoso o que eu ganho com isso, né? Exatamente, o que eu ganho com isso. É isso que eu vou apresentar para ele. Eu vou apresentar benefícios. Eu não vou ficar tentando convencer ele a aplicar na vida dele a espiritualidade. Porque se ele quiser, ótimo. Você consegue quantificar? Eu quantificar o quê? O que você vai entregar. Consigo te dar uma listinha de benefícios que vão acontecer conforme a aplicação das práticas na sua empresa. Consigo fazer uma listinha assim. Dentre elas está a redução de estresse e ansiedade, que eu acho que é o que hoje em dia todo mundo procura na vida, em qualquer ramo, em qualquer aspecto. Seja no plano social, no profissional e também no afetivo, né? Exatamente. Tá aí um assunto bom para a gente voltar para o segundo bloco. Dê um minutinho só que a gente volta já já. O portal Empresas e Negócios traz 45 mil oportunidades. E agora 45.001. Tamo junto, Pode Mais. Siga-nos nas redes sociais. E voltamos ao segundo bloco do Pode Mais Empresas, trazendo Miriam Comino para falar sobre espiritualidade dentro das organizações empresariais. Falávamos no intervalo do primeiro para o segundo bloco a respeito de estresse e ansiedade. Ô duplinha marvada, né? É. Me diga uma coisa, como é que você gerencia esse processo? Porque invariavelmente você vai encontrar uma pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas e vai encontrando pelo caminho, né? Posso te contar uma coisa? Por favor, somos todos ouvidos. 99% das pessoas que chegam até mim estão em algum nível, e eu vou te falar, mais de 50% em nível de estresse ou ansiedade ou depressão. Daria um triozinho aí pra você. Terrível isso, hein? Terrível. E aí, como é que você faz para orientar esse povo, para tentar fazer com que não haja interferência no ambiente profissional e, claro, ajudar essas pessoas a sair dessa situação, né? Sim. Ou você passa a bola adiante, que não é exatamente a sua área, você só cuida do ambiente. Como é que funciona isso daí? Eu cuido do ser de forma integral. E quando eu falo de forma integral, é olhar a pessoa, o ser humano. É aquela mesma máxima da tradicional medicina chinesa que trata o indivíduo de forma una. É isso? Exatamente. De forma una ou uno, né? Não importa. Exatamente isso. Então, você, Nelson, eu, Miriam, a gente é composto de vários aspectos. Do seu ambiente físico que você vive,
do ambiente profissional que você está, dos seus relacionamentos amorosos, familiares, do seu emprego, da sua profissão, do seu propósito de vida, da sua saúde física, da sua saúde mental. Você é tudo isso. A espiritualidade, o que eu faço, é justamente observar o ser em todas as formas, em todos os aspectos, porque veja, quantas horas as pessoas passam no trabalho delas? Muitas, muitas. E agora, com essa questão do home office, então, é quase que tempo integral, né? Exatamente. Então... Eu sinto por mim mesmo. Eu levanto, eu vou fazer café. Já levanto, vou fazer meu café. Mais tarde eu tomo banho e fica aquela coisa. E aí já vai, quando você vai ver, você já ganhou o dia, né? Fala, pô, são 11 horas da manhã, já terminei tudo que eu precisava fazer. Nossa, nem tomei banho, preciso fazer almoço ainda. Exatamente. E aí você levanta, você já pega o celular. Você já começa a ver notícia, sim, mundo, sim, sem trabalho, dúvida. mensagem Sim. baixando no seu celular. Então você hoje está 24 horas por dia conectado. E esse processo que eu trabalho é justamente o movimento de desconectar. É isso que estressa. É isso que estressa, é a rotina, é o dia a dia, porque hoje você não tem espaço para você. E quando as pessoas chegam até mim, nesse nível de estresse, de ansiedade, todas, e eu digo 99% para não colocar todo mundo junto, tá? Mas é mais ou menos todo mundo, quase todo mundo. Eu olho para a pessoa e pergunto, e você? E você? Cadê você na sua vida? Cadê você na sua rotina? 99%. Você está se atendendo, né? 99% das pessoas ficam chocadas quando eu pergunto isso. Elas não sabem onde elas estão, porque elas estão no famoso piloto automático. Elas levantam todos os dias com o mesmo pé, escovam os dentes do mesmo jeito, tomam banho, fazem seu café, vão trabalhar, trabalham, pagam seus boletos, chegam em casa, assistem a novela, dormem. Acabou a vida. E o que eu trago isso para as empresas, inclusive você, pequena empresa, média empresa que estiver ouvindo, é fazer um movimento de você dar um respiro para as pessoas, inclusive para você que é empresário. Você precisa tanto disso quanto os seus funcionários. Parar durante o seu dia, ficar quietinho com você e se perceber, Nelson. Como você está se sentindo agora? Vamos falar novamente sobre quantificar o produto. Você chegou na empresa, convenceu que realmente você poderia dar um upgrade no ambiente de trabalho, etc, etc. O pessoal topou, fechou o contrato. A partir dali, quanto tempo você vai fazer a tua primeira entrega? Digamos assim, o seu primeiro benefício. Em 3 meses. 3 meses. 3 meses. Isso é um tempo médio. Tempo médio. Na verdade, são escalas, né? A primeira escala em 3 meses, a segunda em 6 meses, 9 e 12. E isso independe de você ter uma empresa de serviços, uma indústria, um comércio. Independe, porque eu trabalho com uma metodologia. Eu criei uma metodologia única de aplicação de práticas espirituais para que as pessoas tenham um benefício nisso. Então, com alguns pilares principais, se as pessoas seguirem, a vida delas se transforma, Nelson. Da água para o vinho. Em 3 meses a pessoa é uma nova pessoa. Eu tenho relatos de pessoas que começam a aplicar a metodologia e em semanas a pessoa já fala, meu Deus, minha vida já parece que mudou, que eu sou outra pessoa, estou enxergando a vida de uma outra forma. Tem uma coisa que acontece, e eu imagino que seja relativamente comum no seu caso, que trabalha com várias empresas, alguém da área de saúde da empresa, uma psicóloga clínica, enfim, qualquer outro profissional, às vezes um médico que tem um posto permanente, enfermeiro, enfim, qualquer profissional da área de saúde, eles necessariamente oferecem resistência ao seu trabalho, eles se juntam àquilo que você está fazendo, tem alguma curiosidade? Como é que se dá esse processo? Claro. Eles buscam entender primeiro o que eu faço, entender a metodologia que eu trabalho, porque o que eu aplico não tem nada a ver com medicina. Muito pelo contrário. Então, assim, o que eu faço integra as outras
aos outros benefícios. Então, você integra a sua É psicologia. uma prática integrativa. É uma prática integrativa. Então, você pode juntar isso com a sua psicologia, com o seu psiquiatra, com o seu médico. Você integra as coisas, né? Você não exclui, não é excludente. Não é porque você vai começar a criar hábitos espirituais que você vai deixar de fazer a sua terapia com a sua psicóloga. Não é exclusão. É inclusão. Você inclui. Né? Você traz para junto. Então, quando eu converso com os médicos, eu explico o que eu vou fazer. E não tem inclusão de medicina, nenhum tipo de medicina alternativa, nada disso. São técnicas simples. Sempre dá resultado? Sempre. 100% das vezes. Sempre. A questão é o desconectar, é esse o segredo? É o reconectar. Reconectar com você. É você parar tudo. Mas aí é o segredo. Como que você para a sua mente? Como que mesmo você desligando tudo. O corpo é mais fácil, né? A mente é outra história. O exterior é fácil. Você se isola numa caixa. E o interno? É isso. Esse é o trabalho da espiritualidade. É você conseguir aquietar sua mente, as suas emoções, para que você reapareça e ressurja. Mas você tem que estar 100% aberto para isso, né? É uma questão de querer. Você só tem que querer. Qualquer pessoa pode querer? Qualquer pessoa, de qualquer idade. Com qualquer tipo de dificuldade. Não importa. Se você quiser mudar sua vida, existe um caminho. E se você pegar alguém que faz uma meditação, que começa a entrar no seu processo, e 2 dias depois te liga, pô, Miriam, não aconteceu nada ainda. Acontece. Acontece. Sabe o que eu costumo falar? Assim, quando as pessoas chegam, eu falo, o nível olha... de ansiedade já ultrapassou o teto, né? É isso, porque eu brinco com as pessoas assim, eu falo, quantos anos você tem? Vou dar um exemplo, né? A faixa das pessoas que me procuram, elas estão na faixa dos 45, 50 anos, geralmente. Você demorou 45 anos para chegar até aqui, olha. É a primeira vez que você ouve falar isso na vida. Não é algo mágico que vai despertar do dia para a noite. Mas eu posso te garantir que em uma semana você vai vendo. É como se fosse algo que você vai aplicando e tomando e você vai sentindo os benefícios. As pessoas vão te procurando para te dar um feedback? Sim, faz naturalmente. Faz parte da minha metodologia. Uma das pontas da minha metodologia é o acompanhamento. Com quantas pessoas você trabalha, em média, simultaneamente? Tem grupo ali de 50 pessoas, 100 pessoas, às vezes, que se abrem, que vão fazendo. Então, as pessoas, elas têm uma das regrinhas, elas me relatarem como elas se sentem. Quem é mais receptivo, homem ou mulher? Mulher. 90% mulher. E a que você atribui isso? A mulher é mais espiritualizada, ela é mais crédula, ela se vê num processo de carência maior, ela é mais sensível. Exatamente. O homem é a velha história, mais razão, e a mulher mais emoção. E a espiritualidade, ela vem muito embasada no controle emocional, na gestão emocional, na consciência emocional. Muito se fala hoje em dia de inteligência emocional. Só que antes de você ter inteligência emocional, você precisa saber que a sua emoção existe. Você precisa ter consciência do que está acontecendo com você. Senão, você vai ter inteligência do quê? Você vai gerir o quê? Se você nem sabe o que você sente. E as mulheres, hoje em dia, eu brinco que elas são acumuladoras emocionais. Elas acumulam, só que elas não conseguem esvaziar. Elas só vão guardando até o momento que elas implodem. Não explodem. Homem explode mais. Briga mais, fala mais, coloca seu ponto de vista. A mulher engole mais. Ela engole tanto tempo as dores emocionais dela que ela adoece. E que pode chegar aonde você chegou, né? Naquele exatamente processo. Isso, que foi onde eu cheguei. De tanto engolir, eu implodi. E foi exatamente o que aconteceu com o meu corpo. Meu corpo implodiu. E é difícil sair disso? Não vou mentir para você, Nelson. É muito difícil. E o meu objetivo, quando eu voltei desse processo, foi justamente estar aqui um dia, falando com algum lugar sobre negócios e com empresas, para que as pessoas não precisem passar pelo que eu passei e chegarem onde eu cheguei. Vamos falar de resultado de empresa. Uhum. A empresa X, ela tinha uma relativa tranquilidade no seu ambiente corporativo.
Depois que ela contratou o seu serviço, ela passou a ter um ambiente muito melhor. Uhum. Isso é mensurável em resultado, em desempenho? Totalmente mensurável. Mesmo porque a minha sugestão... Eu estou falando do desempenho de vendas, de alta performance. Totalmente, porque quando a pessoa consegue ter uma gestão emocional, automaticamente ela consegue controlar mais a mente dela e colocar mais foco e direcionamento. O nível até de cortisol dela diminui, para você ter uma ideia, porque ela consegue dormir melhor, raciocinar melhor, aprender mais, se relacionar melhor nos ambientes de trabalho. Então, tem processos até de gerenciamento e de aplicações com a liderança das empresas, para que a liderança consiga distribuir melhor esses ensinamentos e saber lidar melhor com as pessoas. O fato de uma pessoa ter filhos ajuda? Na espiritualidade dela? Ou no Na processo? aplicação da espiritualidade corporativa. Então, por exemplo, uma mulher vai reagir de determinada maneira se ela for solteira. Se ela tiver filhos, ela já vai ter um nível de resposta diferenciado. O homem é a mesma coisa. Se ele for pai, ele consegue ter um nível de resposta mais alto do que se ele não tiver filho. Existe isso ou não obrigatoriamente? Não tem muito a ver, é meio que relativo, porque as pessoas que são pais, pai ou mãe, não importa, geralmente o nível de responsabilidade delas aumenta. Então, geralmente essas pessoas estão mais sobrecarregadas, por terem mais tarefas a desempenhar no seu dia a dia. E a resposta é mais rápida? A resposta é mais rápida porque essa pessoa está mais sobrecarregada. Então, quando essa pessoa consegue relaxar, quando ela consegue respirar mais, automaticamente ela consegue desempenhar outras funções melhor. Se você tivesse que quantificar barreira, qual é a principal barreira ou as principais barreiras nesse processo de aceitação da espiritualidade? Falta de conhecimento. Porque no momento que você sabe o que é isso que eu estou te falando, poxa, se é para ter um benefício, se as pessoas vão trabalhar melhor, vão pensar melhor, vão gerir melhor as suas emoções, vão se conhecer melhor, por que não fazer? Por que não aplicar? Porque elas não conhecem, elas não sabem. Aí você está sendo muito positiva, porque vai ter gente que vai dizer assim, não, mas por que eu tenho que aceitar esse negócio aí? Imagina, nunca ouvi falar essas porcarias. É isso. Minha avó morreu com 116 anos, a minha mãe está com 108, a gente está vivendo muito bem, obrigado. Fica inventando moda. Para com isso, meu filho. É o que eu falo, né? A gente está vivendo uma nova revolução industrial, você sabe disso, né? Por conta da AI. Então, existem muitos processos aqui que vão começar a serem incluídos na nossa terrinha que precisa, né? As pessoas que negam conhecimento ou que negam se abrir para uma informação... Você acha que isso vai ajudar as pessoas a dar uma pirada de leve ou não? Eu não tenho dúvida, já que você sabe que a maioria das funções logo mais vão ser substituídas por AI, né? Nada vai substituir o homem, mas as funções básicas vai. Imagina quanta gente que vai pirar por conta disso. Imagina os grandes empresários tendo que absorver esse custo, esse conteúdo, aprendendo a lidar com todas essas informações. Então, o nível de saúde mental nas empresas, ele tende a degradar daqui para frente? Tem um dado da OMS falando que a principal doença do próximo século vai ser a depressão. É fato. Se as pessoas não começarem a olhar para isso agora, não existe amanhã. Talvez nem chegue no próximo século, né? Talvez nem chegue no próximo século. Ainda, né? 2030 é a data. A gente está em 2024, a gente tem 6 anos para aprender a incluir isso. Então, mais dia, menos dia, isso vai ter que acontecer. As pessoas vão começar a buscar, porque elas vão começar a ver que a medicina tradicional, os remédios, eles só são paliativos. Você sente uma dor, você vai lá, toma um remédio e passa. Mas e o por dentro? E o que está dentro? É o caminho inverso, sabe? Mais dia, menos dia, isso vai acontecer. As pessoas vão começar a buscar, seja em religião, seja na espiritualidade, seja em templo, seja em retiro, não importa. Elas vão começar a voltar mais para elas. Porque o fora já engoliu. E isso é complicado, né? Porque a economia não vai parar, né? Para ficar olhando a saúde mental das pessoas. Ninguém vai parar. Nada vai parar. A não ser você.
Se você não olhar por você, ninguém vai. O sistema Quer não vai. dizer, ou você tem uma parada compulsória, ou você se conscientiza e vai desacelerando naturalmente, é isso? Exatamente. Quando eu voltei do meu burnout, eu fui mandada embora. Diagnosticada com burnout. Ah, é? Só que eu não tinha mais como voltar para o meu trabalho, Nelson. Eu não consegui mais voltar para o que eu fazia. Porque eu fiquei incapacitada. E aí? O que sobrou? E é isso. O que sobra de você se você está vivendo todos os dias para algo que não é você? Aí é literalmente juntar os cacos, né? É literalmente juntar os cacos. É ver o que sobrou de você. Só que eu vou te falar. Você é muito mais do que aquilo que você acha que é, do que aquilo que você faz. E trazer essa consciência. Você sabe que nossa conversa ainda tem espaço para vários módulos, mas nós já estamos chegando no final dele. E eu queria te fazer como última pergunta, Brasil. Pela característica étnica do Brasil, pelo Brasil ser sempre cantado como pátria do evangelho, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. O país Brasil, ele pode ter algum diferencial competitivo em relação a outros países relativamente a essas questões de saúde mental no futuro? De saúde mental, eu acho que não. Porque a nossa grande massa não tem condição nem de comer direito. Quanto mais de se preocupar com saúde mental. Quando vê, eles já estão pifando. Mas o nosso país é o país que tem a maior fé em todo o planeta. Que seja pela fé. E que as pessoas voltem para elas através da fé. Eu acho que é uma saída. Namastê. Namastê. Muito obrigado, Miriam. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, pela disponibilidade dos seus conhecimentos. Falamos com Miriam Comino sobre espiritualidade nas empresas. E o assunto é tão rico que certamente voltaremos a ele. Obrigado e até a próxima.